Pasta 17. 17. Vamos comprar camas d'água. A ideia foi de Annabeth. Ela nos meteu no banco de trás de um táxi de Las Vegas, como se realmente tivéssemos dinheiro, e disse ao motorista: Los Angeles, por favor. O taxista mascou seu charuto e nos mediu com os olhos. São 482 quilômetros. Para isso, vocês têm de pagar adiantado. Aceita cartão de débito de cassinos? Perguntou Annabeth. Ele deu de ombros. Alguns. Funcionam como os cartões de crédito. Preciso passar o cartão primeiro. Annabeth estendeu o cartão Grana Lotus verde para ele. O motorista olhou com ar desconfiado. Passe o cartão, convidou Annabeth. Ele fez isso. O taxímetro começou a crepitar. Luzes se acenderam. Por fim, um símbolo do infinito apareceu ao lado do cifrão. O charuto caiu da boca do motorista. Ele olhou para nós de olhos arregalados. Em que lugar de Los Angeles, Sua Alteza? O Pier Santa Mônica. Annabeth endireitou um pouco o corpo. Dava para perceber que ela gostara daquilo de Sua Alteza. Leve-nos depressa. E pode ficar com o troco. Talvez ela não devesse ter dito aquilo. O velocímetro do táxi não caiu nem por um instante abaixo de 160 ao longo de todo o percurso pelo deserto de Mojave. Na estrada, tivemos tempo à vontade para conversar. Contei a Annabeth e Groover sobre meu último sonho, mas quanto mais tentava me lembrar, mais imprecisos foram ficando os detalhes. O Cassino Lotus parecia ter causado um curto-circuito na minha memória. Eu não conseguia me lembrar de como era o som da voz do servo, embora tivesse certeza de que era de alguém que eu conhecia. O servo chamara o monstro no abismo de algum outro nome além de Meu Senhor, algum nome ou título especial. O Silencioso? Sugeriu Annabeth. O Rico? Ambos são apelidos de Hades. Talvez, falei, embora nenhum dos dois parecesse muito certo. A Sala do Trono parece ser a de Hades, disse Groover. É assim que costumam descrevê-la. Eu sacudi a cabeça. Alguma coisa está errada. A Sala do Trono não era a parte principal do meu sonho, e aquela voz no abismo, eu não sei, simplesmente não parecia a voz de um deus. Os olhos de Annabeth se arregalaram. O que foi? Perguntei. Nada. Eu estava só... não. Tem de ser Hades. Talvez ele tenha mandado esse ladrão, essa pessoa invisível, para pegar o raio mestre e algo tenha dado errado. Tipo o quê? Eu não sei, disse ela. Mas se ele roubou o símbolo do poder de Zeus do Olimpo e os deuses o estavam caçando, quer dizer, uma porção de coisas poderia dar errado. Então esse ladrão teve de esconder o raio, ou ele o perdeu de algum modo. De qualquer jeito, não conseguiu levá-lo até Hades. Foi isso que a voz disse no seu sonho, certo? O cara fracassou. Isso explicaria o que as fúrias estavam procurando quando vieram atrás de nós no ônibus. Talvez achem que recuperamos o raio. Não sabia muito bem o que estava errado com ela. Parecia pálida. Mas se eu já tivesse recuperado o raio, falei, por que estaria viajando para o mundo inferior? Para ameaçar Hades, sugeriu Groover. Para suborná-lo ou chantageá-lo para devolver sua mãe. Eu assobiei. Você tem pensamentos perversos para um bode, viu? Obrigado. Mas a coisa no abismo diz que estava esperando 2 itens, falei. Se o raio mestre é um, qual é o outro? Groover sacudiu a cabeça, claramente perplexo. Annabeth olhava para mim como se soubesse qual seria a minha próxima pergunta e estivesse desejando silenciosamente que eu não a fizesse. Você tem ideia do que poderia estar naquele abismo, não tem? Perguntei a ela. Quer dizer, se não for Hades... Percy, não vamos falar sobre isso, porque se não for Hades... Não, tem de ser Hades. A desolação passava por nós. Passamos por uma placa que dizia Divisa do Estado da Califórnia, 20 quilômetros. Tive a sensação de que estava deixando de notar alguma informação simples e crucial.
Era como quando eu olhava para uma palavra que deveria conhecer, mas ela não fazia sentido porque uma ou duas letras estavam flutuando fora do lugar. Quanto mais eu pensava sobre minha missão, mais certeza tinha de que confrontar Hades não era a verdadeira resposta. Havia algo mais acontecendo, algo ainda mais perigoso. O problema era, estávamos disparados na direção do mundo inferior a 160 km por hora, apostando que Hades tinha o raio mestre. Se chegássemos lá e descobríssemos que estávamos errados, não teríamos tempo para corrigir o erro. O prazo do solstício passaria e a guerra começaria. A resposta está no mundo inferior, assegurou Annabeth. Você viu os espíritos dos mortos, Percy. Só há um lugar onde isso é possível. Estamos fazendo a coisa certa. Ela tentou levantar a nossa moral, sugerindo estratégias engenhosas para entrar na terra dos mortos, mas meu coração não estava naquilo. O fato é que havia muitos fatores desconhecidos. Era como estudar loucamente para uma prova sem saber qual é o assunto. E acredite-me, isso eu já fizera muitas vezes. O táxi ia toda para o oeste. Cada rajada de vento no Vale da Morte parecia um espírito dos mortos. Cada vez que os freios chiavam atrás de um caminhão de 18 rodas, aquilo me lembrava a voz reptiliana de Equidna. Ao pôr do sol, o táxi nos deixou na praia de Santa Mônica. Era exatamente como as praias de Los Angeles que se vêem nos filmes, só que o cheiro era pior. Havia carrosséis de parque de diversão ao longo do pier, palmeiras nas calçadas, sem teto dormindo nas dunas e surfistas esperando a onda perfeita. Grover, Annabeth e eu caminhamos até a beira-mar. E agora? Perguntou Annabeth. O Pacífico estava ficando dourado ao sol poente. Pensei em quanto tempo se passara desde que estivera na praia de Montauk, do outro lado do país, olhando para um mar diferente. Como podia haver um Deus capaz de controlar aquilo tudo? O que meu professor de ciências dizia, 2/3 da superfície da Terra são cobertos de água? Como eu podia ser filho de alguém tão poderoso? Entrei na arrebentação. Percy, disse Annabeth, o que está fazendo? Continuei andando até a água chegar à minha cintura, depois ao peito. Ela gritou para mim. Tem ideia de quanto essa água está poluída? Há todos os tipos de coisas tóxicas. Foi quando minha cabeça submergiu. De início prendi a respiração. É difícil inalar água de propósito. Por fim, não pude mais aguentar. Inspirei. De fato, eu conseguia respirar normalmente. Desci andando até os bancos de areia. Não deveria conseguir enxergar naquelas águas escuras, mas de algum modo podia dizer onde tudo estava. Conseguia sentir a textura ondulada do fundo. Podia distinguir colônias de estrelas do mar pontilhando os bancos de areia. Podia até ver as correntes, quentes e frias, rodopiando juntas. Senti algo roçando a minha perna. Olhei para baixo e quase pulei para fora da água como um míssil. Deslizando ao meu lado, havia um tubarão sombreiro de 1,5 metros de comprimento. Mas ele não estava atacando, apenas esfregava o nariz em mim. Estava nos meus calcanhares como um cachorro. Vacilante, toquei sua barbatana dorsal. Ele resistiu um pouco, como se estivesse me convidando a segurar mais forte. Agarrei a barbatana com as 2 mãos. Ele partiu, me puxando. O tubarão me arrastou para o fundo, para a escuridão, e me largou à beira do oceano propriamente dito, onde o banco de areia despencava em um imenso abismo. Era como estar na beira do Grand Canyon à meia-noite, sem conseguir ver muita coisa, mas sabendo que o vazio estava bem ali. A superfície tremeluzia a uns 50 metros. Eu sabia que devia ter sido esmagado pela pressão, mas por outro lado o natural era que também não respirasse. Fiquei imaginando se haveria um limite até o qual eu poderia avançar e se era possível descer direto até o fundo do Pacífico. Então vi algo reluzindo na escuridão abaixo, ficando maior e mais brilhante à medida que subia na minha direção. Uma voz de mulher, como a da minha mãe, chamou. Percy Jackson. Quando ela chegou mais perto, sua forma ficou mais clara. Tinha cabelos pretos soltos e usava um vestido de seda verde.
A luz tremeluzia a seu redor e os olhos eram tão perturbadoramente bonitos que mal notei o cavalo marinho do tamanho de um corcel em que ela estava montando. Ela desmontou. O cavalo marinho e o tubarão sombreiro se afastaram rapidamente e começaram uma brincadeira que parecia esconde-esconde. A dama submarina sorriu para mim. Você chegou longe, Percy Jackson. Muito bem. Eu não sabia muito bem o que fazer, então me curvei. Você é a mulher que falou comigo no rio Mississippi? Sim, criança. Eu sou uma nereida, um espírito do mar. Não foi fácil aparecer tão longe, rio acima, mas as náiades, minhas primas da água doce, ajudaram a sustentar minha força vital. Elas honram o Sr. Poseidon, embora não sirvam em sua corte. E você serve na corte de Poseidon? Ela assentiu. Muitos anos se passaram desde que nasceu uma criança do deus do mar. Nós o observamos com grande interesse. De repente me lembrei dos rostos nas ondas perto da praia de Montauk, quando eu era pequeno, reflexos de mulheres sorridentes. Como, com tantas coisas estranhas em minha vida, nunca havia pensado muito naquilo. Se o meu pai se interessa tanto por mim, falei, por que não está aqui? Por que não fala comigo? Uma corrente fria subiu das profundezas. Não julgue o senhor do mar tão duramente, disse-me a nereida. Ele está prestes a lutar em uma guerra indesejada. Tem muito com que ocupar seu tempo. Além disso, está proibido de ajudá-lo diretamente. Os deuses não podem demonstrar tal favoritismo. Mesmo com seus próprios filhos? Especialmente com estes. Os deuses só podem agir por influência indireta. É por isso que lhe dou um aviso e um presente. Ela estendeu a mão aberta e 3 pérolas brancas brilharam. Sei de sua jornada aos domínios de Hades, disse. Poucos mortais já fizeram isso e sobreviveram. Orfeu, que possuía grande talento musical, Hércules, que tinha grande força, Odine, que podia escapar até mesmo das profundezas do Tártaro. Você tem esses talentos? Não, senhora. Mas você tem algo mais, Percy. Possui dons que está apenas começando a descobrir. Os oráculos vaticinaram um grande e extraordinário futuro para você, desde que sobreviva até a idade adulta. Poseidon não aceitará que morra antes do tempo. Portanto, pegue estas pérolas e, quando estiver em apuro, esmague uma delas a seus pés. O que vai acontecer? Depende do apuro, mas lembre, o que pertence ao mar sempre retornará ao mar. E eu aviso. Os olhos dela brilharam com uma luz verde. Faça o que o seu coração manda, ou perderá tudo. Hades se alimenta de dúvidas e desesperança. Ele o enganará se puder. O fará desconfiar de seu próprio julgamento. Depois que estiver nos domínios dele, Hades jamais permitirá voluntariamente que você parta. Mantenha a fé. Boa sorte, Percy Jackson. Ela chamou seu cavalo marinho e partiu para o vazio. Espere, gritei. No rio, você disse para não confiar em presentes. Que presentes? Adeus, jovem herói, gritou ela de volta, a voz desaparecendo nas profundezas. Você deve ouvir seu coração. Ela se transformou em um ponto verde luminoso e depois desapareceu. Eu quis segui-la para as profundezas escuras. Quis ver a corte de Poseidon, mas ergui os olhos para o crepúsculo que se transformava em noite na superfície. Meus amigos estavam esperando. Tínhamos tão pouco tempo. Tomei impulso para cima em direção à arrebentação. Quando cheguei à praia, minhas roupas secaram instantaneamente. Contei a Groover e a Annabeth o que acontecera e mostrei as pérolas a eles. Annabeth fez uma careta. Nenhum presente vem sem um preço. Elas foram de graça. Não, ela sacudiu a cabeça. Não existe almoço grátis. É um antigo ditado grego que se aplica perfeitamente hoje em dia. Haverá um preço. Aguarde. Com esse pensamento feliz, demos as costas para o mar. Tomamos o ônibus para West Hollywood com um pouco dos trocados que sobraram na mochila de Ares.
Mostrei ao motorista o recibo com o endereço do mundo inferior que eu pegara no empório de anões de jardim da tia M, mas ele nunca ouvira falar nos estúdios de gravação MAC, morto ao chegar. Você me lembra alguém que vi na TV, falou. É um ator infantil ou coisa assim? Eu sou dublê de uma porção de atores infantis. Ah, está explicado. Agradeci e desci rapidamente na parada seguinte. Preciso conseguir uma missão, murmurou Annabeth consigo mesma. Eu não sou jovem demais. Se eles ao menos me contassem qual é o problema... Senti cheiro de churrasco vindo de algum lugar por perto. Annabeth deve ter ouvido meu estômago roncar. Disse-me para ir em frente, que me alcançaria depois. Eu a deixei no pier, correndo o dedo pela balaustrada como se estivesse desenhando um plano de batalha. De volta ao chalé 11, todo mundo estava falando e se divertindo, esperando o jantar. Pela primeira vez, notei que muitos campistas tinham feições parecidas. Narizes pontudos, sobrancelhas arqueadas, sorrisos maliciosos. Eram o tipo de criança que os professores classificariam como encrenqueiros. Felizmente, ninguém prestou muita atenção em mim quando fui até meu lugar no chão e me deixei cair com o chifre de minotauro. O conselheiro, Luke, se aproximou. Ele também tinha a aparência familiar de Hermes. Estava desfigurada pela cicatriz na face direita, mas o sorriso estava intacto. Arranjei um saco de dormir para você, disse ele. E aqui, furtei para você alguns artigos de toalete da loja do acampamento. Não deu para saber se ele estava brincando quanto àquela parte de furtar. Eu disse, obrigado. Sem problemas. Luke sentou-se ao meu lado, descansando as costas contra a parede. Primeiro dia difícil? Meu lugar não é aqui, disse eu. Nem mesmo acredito em deuses. É, disse ele. Foi assim que todos nós começamos. E depois que você começa a acreditar neles, não fica nem um pouco mais fácil. A amargura em sua voz me surpreendeu, porque Luke parecia ser o tipo de cara despreocupado. Parecia capaz de lidar com qualquer coisa. Então, seu pai é Hermes? Perguntei. Ele puxou um canivete de mola do bolso de trás e por um segundo pensei que fosse me destripar, mas ele apenas raspou o barro da sola da sandália. É, Hermes. O mensageiro com asas nos pés. É ele. Mensageiros. Medicina. Viajantes, mercadores, ladrões. Qualquer um que use as estradas. É por isso que você está aqui, desfrutando a hospitalidade do chalé 11. Hermes não é exigente com relação a quem apadrinha. Entendi que Luke não queria me chamar de João Ninguém, apenas tinha muita coisa na cabeça. Você já encontrou seu pai? Perguntei. Uma vez. Esperei, pensando que se ele quisesse me contar, contaria. Aparentemente não. Imaginei se a história tinha alguma coisa a ver com como ele conseguira aquela cicatriz. Luke ergueu os olhos e conseguiu sorrir. Não se preocupe com isso, Percy. A maioria dos campistas aqui é boa gente. Afinal, somos uma grande família, certo? Cuidamos um do outro. Ele parecia entender o quanto me sentia perdido e eu estava grato por isso, porque um cara mais velho como ele, mesmo sendo um conselheiro, devia estar evitando um secundarista chato como eu. Mas Luke me dera as boas-vindas ao chalé. Até mesmo furtar alguns artigos de toalete, o que era a coisa mais simpática que alguém fizera por mim o dia inteiro. Decidi fazer a minha última grande pergunta, aquela que vinha me incomodando a tarde toda. Clarice, de Ares, debochou sobre eu ser um dos 3 grandes. Depois, Annabeth, ela falou 2 vezes que eu poderia ser o cara. Disse que devo falar com o oráculo. O que quer dizer tudo isso? Luke fechou o canivete. Odeio profecias. O que quer dizer? Seu rosto deu uma estremecida em volta da cicatriz. Digamos apenas que eu compliquei as coisas para todos os outros. Nos últimos 2 anos, desde quando me dei mal em minha viagem ao Jardim das Hespérides, Quiron não autorizou mais nenhuma missão. Annabeth está morrendo de vontade de sair para o mundo. Ela importunou tanto Quiron que ele finalmente disse que já conhecia seu destino. Receber uma profecia do oráculo.
Não quis contar tudo a ela, mas disse que Annabeth ainda não estava destinada a sair numa missão. Tinha de esperar até alguém especial vir para o acampamento. Alguém especial? Não se preocupe com isso, garoto, disse Luke. Annabeth quer pensar que todo campista novo que chega aqui é o presságio que ela está esperando. Agora vamos, é hora do jantar. No momento em que ele disse isso, uma trombeta soou à distância. De algum modo eu sabia que era feita com uma concha de caramujo, apesar de nunca ter ouvido uma antes. Luke gritou. 11, reunir! O chalé inteiro, cerca de 20 de nós, formou fila no pátio. Enfileiramo-nos por ordem de antiguidade, portanto é claro que eu era o último. Vieram campistas também dos outros chalés, com exceção dos 3 vazios no fim e do chalé 8, que parecia normal durante o dia, mas agora começava a ter um brilho prateado à medida que o sol se punha. Marchamos colina acima até o pavilhão do refeitório. Sátiros vieram da campina e juntaram-se a nós. Náiades emergiram do lago de canoagem. Algumas outras meninas saíram dos bosques, e quando digo dos bosques, quero dizer dos bosques mesmo. Vi uma menina de 9 ou 10 anos fundir-se da lateral de um bordo e vir saltitando colina acima. Ao todo, havia talvez uma centena de campistas, algumas dúzias de sátiros e uma dúzia de ninfas e náiades variadas. No pavilhão, tochas ardiam em volta das colunas de mármore. Um fogo central queimava em um braseiro de bronze do tamanho de uma banheira. Cada chalé tinha sua própria mesa, coberta com uma toalha branca com detalhes em roxo. 4 mesas estavam vazias, mas a do chalé 11 era superlotada. Tive de me espremer na ponta de um banco, com metade do traseiro para fora. Vi Grover sentado à mesa 12 e um par de meninos loiros gorduchos bem parecidos com o Sr. D. Kiron ficou em pé ao lado, pois a mesa de piquenique era muito pequena para um centauro. Annabeth sentou-se à mesa 6 com um bando de crianças atléticas de aparência séria, todas com olhos cinzentos e cabelo loiro da cor do mel. Clarice sentou-se atrás de mim à mesa de Ares. Parecia recuperada do banho, pois estava rindo e arrotando ao lado das amigas. Finalmente, Kiron bateu o casco contra o piso de mármore do pavilhão e todos se calaram. Ele ergueu um copo. Aos deuses! Todos ergueram os copos. Aos deuses! Ninfas do bosque avançaram com bandejas de comida. Uvas, maçãs, morangos, queijo, pão fresco, ricim, churrasco. Meu copo estava vazio, mas Luke disse, fale com ele, qualquer coisa que queira. Não alcoólica, é claro. Sherry Coke, falei. O copo se encheu de líquido espumante cor de caramelo. E então tive uma ideia. Sherry Coke azul. O refrigerante assumiu um tom berrante de cobalto. Tomei um gole cauteloso. Perfeito. Fiz um brinde à minha mãe. Ela não se foi, disse a mim mesmo. De qualquer modo, não para sempre. Ela está no mundo inferior. E se ele é um lugar real, então, algum dia... Vai, Percy, disse Luke, me passando uma travessa de peito defumado. Enchi meu prato e estava prestes a dar uma grande garfada, quando notei que todos se levantavam, levando os pratos para o fogo no centro do pavilhão. Imaginei se estavam indo buscar a sobremesa ou coisa assim. Venha, disse-me Luke. Quando cheguei mais perto, vi que todos estavam pegando algo do prato e jogando no fogo, o morango mais maduro, a fatia mais suculenta de carne, o pão mais quente e mais amanteigado. Luke murmurou ao meu ouvido. Oferendas queimadas para os deuses. Eles gostam do cheiro. Fala sério. O olhar dele me advertiu a não debochar daquilo, mas não pude deixar de me perguntar por que um ser imortal, todo-poderoso, gostaria do cheiro de comida queimada. Luke aproximou-se do fogo, inclinou a cabeça e atirou um cacho de uvas gordas e vermelhas. Hermes. Eu era o próximo. Eu gostaria de saber o nome de qual deus devia dizer. Acabei fazendo um pedido silencioso. Quem quer que seja, conte-me, por favor.
Empurrei uma grande fatia de peito para as chamas. Quando inalei um pouco da fumaça, não engasguei. Não parecia nem um pouco cheiro de comida queimada. Cheirava a chocolate quente e brownies recém-assados, hambúrgueres grelhados e flores silvestres, e uma centena de outras coisas boas que não deviam combinar, mas combinavam. Dava até para acreditar que os deuses podiam viver daquela fumaça. Depois que todos voltaram aos lugares e terminaram de comer, Kiron bateu novamente o casco para chamar nossa atenção. O Sr. D levantou-se com um enorme suspiro. Sim, suponho que deva dizer olá a todos vocês, moleques. Bem, olá. Nosso diretor de atividades, Kiron, diz que a próxima captura da bandeira será na sexta-feira. Atualmente o Chalé 5 detém os lauréis. Um monte de aplausos disformes se ergueu da mesa de Ares. Pessoalmente, continuou o Sr. D, não me importo nem um pouco, mas congratulações. Também devo lhes dizer que temos um novo campista hoje, Peter Johnson. Kiron murmurou alguma coisa. Percy Jackson, corrigiu o Sr. D. Está certo. Viva e tudo mais. Agora vão correndo para sua fogueira boba. Andem. Todos aplaudiram. Dirigimos-nos para o anfiteatro, onde o chalé de Apolo liderou a cantoria. Cantamos canções de acampamento sobre os deuses, comemos besteiras e nos divertimos, e o engraçado foi que não senti ninguém mais olhando para mim. Era como estar em casa. Mas à noite, quando as fagulhas da fogueira se enroscavam em um céu estrelado, a trombeta de caramujo soou de novo e todos nós formamos filas para voltar aos nossos chalés. Não me dei conta de como estava exausto até desmoronar em meu saco de dormir emprestado. Meus dedos se fecharam em volta do chifre do Minotauro. Pensei em minha mãe, mas tive bons pensamentos. O sorriso dela, as histórias que lia para mim antes de dormir quando eu era pequeno, o jeito como me dizia para não deixar os percevejos morderem. Quando fechei os olhos, adormeci instantaneamente. Assim foi meu primeiro dia no acampamento meio-sangue. Queria de ter sabido antes em que tão pouco tempo passaria a gostar de meu novo lar.